Hã? De fato, se você olhar para cá, é ponto de máximo estrito, é ponto de mínimo estrito. Tá? É ponto de máximo estrito e ponto de mínimo estrito. Porque se você pegar o X no intervalo aberto 2, 5, aqui fica maior. E aí chega que isso aqui é maior. Tá? Se você... Então, não esse é ponto de máximo, não apenas. É ponto de máximo estrito e é ponto de mínimo estrito. Entendido? Agora, observe o seguinte, ó, olha a definição. A definição diz quando é e, portanto, ela diz quando não é. Tá? Toda definição é assim. Ela diz quando é e diz quando não é. Porque, ó, como é que eu mostro que P não é ponto de máximo? Se P não é ponto de máximo, deixa eu apagar isso aqui. Para não... Não. Presta atenção. Presta atenção. A negação de ser ponto de máximo não é ser ponto de mínimo. Cuidado. Cuidado. A negação de ser ponto de máximo é outra coisa. Você pode dizer que tá? Ó, quando é que... Se eu quero provar que P não é ponto de máximo, eu tenho que provar o quê? Eu tenho que provar que... Olha, F de P maior ou igual a F de X, qualquer que seja X em A. Eu tenho que provar o seguinte, ó. O P ou não está em A, ou o A não está contido no domínio de F, ou então... Existe um X em A, tal que... F de X é maior que F de P. É a negação disso. Qual é a negação dessa afirmação aqui? É uma proposição com quantificador universal. Qual é a negação disso? Qual é? Existe X em A, tal que F de X é maior do que F de P. E aí, e se você sabe negar para o máximo, você sabe negar para o mínimo também, tá? E aí, vamos pegar agora, só para você... Diga. Uma coisa interessante sobre o mínimo da função é que na inteligência artificial, quando a gente treina uma inteligência artificial, a gente tenta achar o mínimo da função. Interessante. Tá? Vamos lá. Né? Sejam. Não, gente, olha, esse negócio de máximo e mínimo, tá certo? Tá bom? O que ele falou tem todo fundamento, porque quando isso é uma área da matemática. Achar máximo e mínimo de função, tá certo? Isso é uma área de pesquisa chamada otimização, porque isso tem aplicação. Tem aplicação, por exemplo, setor produtivo. O que é que você quer maximizar? O lucro. E o que você quer minimizar? O gasto, a despesa. E nas aplicações, e as aplicações sérias, aqui nós vamos trabalhar só para achar otimização de função de uma variável real e de valor real. Na prática mesmo, é otimização de função de várias variáveis reais. Todos esses softwares aí tem os toolbox só para otimização. Tem software feito só para otimização. Você dá uma função, dá um conjunto lá e manda o software fazer. Acha o máximo e o mínimo da função nesse conjunto. E ele vai lá, se rebola e dá uma resposta para você quando tem. A gente tenta achar o mínimo do superplano, tá? Que é o plano de várias dimensões. Uhum. Não, vocês estão rindo de quê? Tá? Não? Então vamos lá, olha aqui, ó. Pegue agora essa mesma função, sejam, ó, f de x igual a, mesma coisa, menos 2x mais 1, e o a como sendo o conjunto 2, 5. Aberto, ó, intervalo aberto. Então observe uma coisa, ó. Colocar a reta numérica aqui. Vou colocar o 2.
o 5, tá? E vou pegar o intervalo aberto. E pegar um P qualquer aqui dentro. Pegar um P aqui dentro. P qualquer. E vou mostrar que esse P não é ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Se eu mostrar que qualquer que seja P nesse conjunto, ele não é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo, então eu concluo que a função não tem ponto de máximo, nem tem ponto de mínimo. Isso é simples. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó. Dado P no intervalo aberto 2, 5, a média aritmética entre P e 2, que é o intervalo, que é o número 2 mais P sobre 2, pertence ao intervalo 2, 5. Não pertence? Pertence ao intervalo 2, 5. Tá? Mais do que isso, 2 mais P sobre 2 é menor do que o P, não é? Se você pegar P mais 5 sobre 2, que é a média aritmética dos dois, também pertence ao intervalo 2, 5. E o P mais 5 sobre 2, que é a média aritmética entre P e 5, é maior do que P. Logo, tá certo? Onde é que está o 2 mais P sobre 2? Está aqui no meio. E esse aqui daqui. Agora, ó. Considere essa desigualdade aqui. E faça a conta. Quando você multiplica os dois lados por menos 2, o que é que acontece? Desigualdade muda. Inverte. E quando eu somo 1, a que está invertida permanece. Mas quando eu multiplico por menos 2 aqui e somo 1, o que é que eu obtenho? Eu obtenho f de 2 mais P sobre 2, que vai ficar maior do que f de P. Então, olha o que é que eu tenho aqui, ó. Dado P nesse intervalo, existe um outro número nesse mesmo intervalo, tal que a imagem desse número é maior do que f de P. Isso diz o quê? Que o f de P não é ponto de máximo. E agora você pega essa desigualdade aqui, cadê? Essa daqui. Multiplica por menos 2. Inverte. Soma 1. Não inverte. Mas quando você faz isso, multiplica esse número por menos 2 e soma 1, o que é que você calculou? F de P mais 5 sobre 2. Isso vai ser menor do que F de P. Então, dado P, agora a leitura. Você tem que fazer a leitura do que eu fiz aqui. Eu fiz aqui o seguinte, o dado é o quantificador universal. Qualquer que seja P no intervalo aberto, existe um outro número no intervalo aberto, tal que a imagem desse número é maior do que F de P, e existe um outro também, nesse mesmo intervalo aberto, tal que a imagem desse número é menor do que F de P. Isso diz o quê? Isso diz que P não é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo. Entendido? Portanto, P não é ponto de máximo de F no intervalo aberto, nem é o que? Ponto de mínimo de F nesse intervalo aberto. Ou seja, a função não tem ponto de máximo, nem tem ponto de mínimo. Mas seria ponto de máximo restrito, ponto de mínimo restrito? Não, você não está entendendo para afirmar isso. Você não entendeu. Ponto de máximo precisa ser qualquer que seja. Essa desigualdade é para esse número aqui. Esse número aqui é maior do que esse.
Ponto de máximo, P é ponto de máximo quando f de P é maior que ou igual a f de x, qualquer que seja x no conjunto A. Se você exibe 2, tá? O que quer dizer que você não conclui nada, tá? Assim f não, peraí, assim f não tem ponto de máximo nem ponto de quê? De mínimo aonde? No intervalo aberto. Olha, gente, o gráfico dessa função é uma reta que está assim. Então, como é que no intervalo aberto ela tem ponto de máximo e ponto de mínimo? Né? Faz todo sentido. Professor, Diga. Se o f de P for exatamente igual ao f de x, ou o ponto de máximo é maior ou igual ao ponto de mínimo é menor ou igual, então vai ser máximo. Qual é? Não. A conclusão é o seguinte. Olha a pergunta que eu vou jogar para vocês. Se o mesmo número, um ponto P, ele é ponto de máximo e também é ponto de mínimo da função num conjunto, o que é que você pode dizer sobre a função? A função é constante. A função é constante. Tá? Talvez o que você está querendo dizer é o seguinte, ó. Você pega a função, vamos pegar a função seno. Seno, pegue f igual a seno. Outro exemplo, ó. Sejam f igual ao seno. Preste bem atenção, você tem que entender essa definição. Nós dizemos que P é ponto de máximo de f em A quando P está em A, P pertence a A. Preste atenção. Você tem que entender isso aqui. Nós dizemos que P é ponto de máximo da função f em A quando P pertence a A, o A é subconjunto do domínio de f, e você tem essa desigualdade para todo x em A. Portanto, se uma função é constante, todos os pontos, se uma função é constante, você pega a função constante e pega um conjunto A. Todos os pontos do conjunto são pontos de máximo. Porque f de P é igual a f de x, qualquer que seja x em A. E quem é igual é o quê? Maior ou igual. Então seria máximo. Mas vai ser mínimo também? Isso é mínimo também. Porque se f de P é igual a f de... Não é mínimo estrito nem máximo estrito. Por isso é que tem um estrito. Tá? Por isso é que tem um estrito, não é estrito. Mas pega o seguinte, pegue f igual a seno e A os reais. Ó, olha aqui. Coisa dela. Dado x real, nós já sabemos que menos 1 é menor que ou igual a seno de x, que é menor que ou igual a 1. Ou seja, o seno de x é menor que ou igual... Está contando o tempo aí? Dá daí, 20 minutos minha vida. É menor ou igual ao seno de π sobre 2. 1 é o seno de π sobre 2. E o menos 1 é o seno de menos π sobre 2. Então, π sobre 2 é ponto de máximo do seno na reta, enquanto menos π sobre 2 é ponto de mínimo do seno na reta. Só que não são os únicos pontos de máximo. Daí, π sobre 2 mais 2kπ, se eu pegar k inteiro, quanto é que vale o seno aqui? Dá 1. Então, π sobre 2 mais 2kπ é ponto de máximo do seno em R, qualquer que seja k inteiro. Ou seja, a função seno ela tem na reta infinitos pontos de máximo. Ela tem infinitos pontos de máximo. E tem também infinitos pontos de mínimo. Então, uma vírgula. E menos π sobre 2. Mais o quê?
2nπ é o quê? É ponto de quê? De mínimo. Quanto é que vale o seno nesses números? Se o n é inteiro? Menos 1. Então esses pontos são pontos, e isso aqui é ponto de mínimo de seno em R, qualquer que seja n inteiro. Ou seja, a função seno ela tem infinitos pontos de máximo e infinitos pontos de mínimo. E aí não são pontos de mínimo estrito nem pontos de máximo estrito, porque se o ponto é ponto de máximo estrito de uma função no conjunto, ele é o único ponto de máximo da função nesse conjunto. Não pode ter outro. Porque f de p vai ser maior que f de x, qualquer que seja x diferente de p em A. Se isso aqui acontece, ó, se p é ponto de máximo estrito de uma função no conjunto, ele é o único ponto de máximo da função nesse conjunto. A mesma coisa vale para o mínimo. Ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. Olha este exemplo aqui. Vou deixar a definição aí para acompanhar. Seja f de x igual a x sobre 1 mais x2. Ó. Olha aqui, ó. F de x é x sobre 1 mais x2 e A os reais. Pegar logo A os reais, que é o domínio da função. O domínio da função é os reais. Então eu não preciso nem preocupar se os reais estão contidos no domínio da função. Porque os domínios reais é o domínio dessa função. Tá? Portanto, todo número real. Daqui em diante, eu vou desenvolver técnicas para, dada uma função em um conjunto, como encontrar em existindo ponto de máximo e ponto de mínimo dessa função no conjunto, com aplicações bem práticas, tá? Mas aqui, eu não tenho essas técnicas aqui, então eu tenho que me virar. Eu não sei como usar a derivada ainda para fazer isso, porque isso é a aplicação da derivada, tá? Mas eu sei o seguinte, dado x real, olha aqui, ó, como é engraçada. O que é que eu posso dizer sobre x menos 1 ao quadrado? Isso é maior que ou igual a zero. Qualquer que seja o x real, isso é maior que ou igual a zero. Isto é, x2 menos 2x mais 1 é maior que ou igual a zero. Logo, você tem o seguinte... x2 mais 1 é maior que ou igual a 2x. Tá certo? Aí eu vou pegar essa desigualdade aqui e vou multiplicar os dois termos por 1 sobre 2 vezes x2 mais 1. Esse número é positivo? É. Esse número é positivo, qualquer que seja o x real. Então eu vou pegar essa desigualdade, os dois termos, e vou multiplicar por isso aqui. Então o que é que eu obtenho? Eu obtenho o seguinte. I, vírgula, assim. Como é que fica a desigualdade? Como é que fica? Multiplicar isso por isso, quanto é que dá? Dá quanto? 1/2. Maior que ou igual... E multiplica isso por isso. Quanto é que dá? X sobre x2 mais 1. Olha só. Isso para todo x real, você tem isso. Isto é, quem é 1/2? É o f de 1. Isso é maior que ou igual a f de x. Uau! Né? Ó, dado x real, qualquer que seja o x real, o f de 1 é maior que ou igual a f de x. Isso diz o quê? Que 1 é ponto de máximo da função f em R.